Oi, gente. Bom, agora eu vou falar com vocês, ainda na análise de erro, um pouquinho sobre repetibilidade e reprodutibilidade, quando a gente quer estimar esses parâmetros pela análise de variância por laboratório. Então, nesse exemplo, nós temos aqui 12 laboratórios diferentes e 6 réplicas para cada um dos laboratórios, e a gente quer ver aí como que está a repetibilidade dessas réplicas, né, para cada um dos laboratórios e como que está a reprodutibilidade entre os laboratórios, ok? Bom, e aqui tem uma explicação rápida, né, de como que a gente pode calcular esses parâmetros. E aí o teste de repetibilidade, a gente pode denominar ele como esse R minúsculo, onde a gente tem mesmo método, mesmo material, operador, laboratório e repetições em curto período de tempo. E pode ser calculado através dessa equação aqui, onde a variância da repetitividade ela vai representar a precisão dos resultados, que vai ser igual à média quadrática de dentro dos grupos, onde esses valores aqui são calculados pela ANOVA, que é igual à média quadrática do resíduo. E aí, então, a variância aqui da repetitividade é igual à média quadrática de dentro dos grupos, onde o R minúsculo, que é o R de repetibilidade, é calculado por essa equação, onde 2,8 multiplicado pelo desvio padrão da repetitividade. Esse desvio padrão a gente pode calcular aqui através da raiz da média quadrática de dentro dos grupos, que é nada mais que a variância aí da repetitividade, certo? Já a reprodutibilidade é quando você tem o mesmo método, porém operadores diferentes, laboratórios diferentes e equipamentos diferentes. E as repetições são em longo período de tempo. É quando você quer fazer uma comparação interlaboratorial. E aí, isso tudo, a reprodutibilidade, né, nos mostra a exatidão do processo, né? Então, se dá pela variância da reprodutibilidade, onde a variância da reprodutibilidade nada mais é que a variância, a soma, né, da variância da repetitividade, que é a precisão, somada à variância entre o laboratório, que nos dá a acurácia. Então, a gente utiliza essa equação para calcular a variância da reprodutibilidade. Já a variância, então, entre laboratório, a gente calcula por essa equação, que é a média quadrática entre os grupos, menos a média quadrática de dentro dos grupos, dividido por N, que é o número de réplicas que a gente utiliza nos experimentos. E o R maiúsculo, que é a reprodutibilidade, nos dá através dessa equação, que é o 2,8 multiplicado pela raiz da variância da reprodutibilidade, que nada mais é que a raiz da média quadrática de dentro dos grupos, que é a variância da repetitividade, mais a variância entre o laboratório, que é calculado por essa equação aqui. Bom, após os cálculos, né, como a gente avalia, então, a repetitividade? A gente compara, então, duas réplicas para o mesmo laboratório. Duas réplicas para o mesmo laboratório, faz a diferença entre essas réplicas. Se esse valor é menor que o R calculado, né, o R de repetitividade, então os dois resultados são válidos. Já para avaliar a reprodutibilidade, a gente compara duas réplicas, porém, uma de um laboratório e a outra de outro laboratório. E a diferença entre essas réplicas também tem que ser menor que o R de reprodutibilidade. E se for menor, os dois valores também são aceitos. Ok? Então, vamos fazer passo a passo para vocês entenderem melhor como que funciona. Então, aqui nós temos os nossos dados, e aí a gente vai fazer uma nova. A nova, pessoal, a gente pode calcular através da análise de dados. A gente vem aqui em dados, análise de dados, e aqui vai aparecer todos esses testes estatísticos disponíveis para fazer. Se você não tem isso no seu Excel, você pode vir aqui em arquivo, opções lá embaixo, aí você vem em suplementos, gerenciar suplementos do Excel, aí clica aqui em ir, e aí vai aparecer essas opções aqui de ferramentas. E aí você vai selecionar a opção de ferramentas de análise. Aí você clica em OK, e aí quando você vai em dados, já vai estar aqui em análise, já vai estar aqui em análise de dados. Certo? Então é só clicar. A gente vai escolher uma nova de fator único, porque a gente quer ver por laboratório apenas. OK. Então aqui a gente vai selecionar os dados, aqui a gente seleciona todos os nossos dados. Vamos pôr agrupado por linhas, né? Porque a gente quer ver aí a comparação dos laboratórios.
com 95% de confiança, o intervalo de saída aqui está no A24, né? Então, ele vai aparecer aqui nessa linha aqui. Ok? Ele já calculou toda a nova para a gente. Então, todos os valores que a gente precisa da nova, que é a média quadrática, está tudo aqui, gente, ó. MQ, entre os grupos e dentro dos grupos. Então, a gente precisa desses valores para fazer os nossos cálculos. Então, eu vou voltar aqui para a gente ver a fórmula. Então, eu já vou até levar para lá. Vou levar essa fórmula do R minúsculo, para a gente não se perder. Então, o R minúsculo a gente vai calcular da seguinte maneira. Igual 2,8 multiplicada pela raiz da média quadrática dentro dos grupos. Então, a média quadrática de dentro dos grupos é essa aqui, dentro dos grupos, média quadrática, ok. Fecha parêntese, eleva a 0,5 para tirar a raiz. Ok, 0,017. Já calculamos o nosso valor de repetitividade. Agora a gente vai calcular a variância entre os laboratórios, que a gente utiliza essa equação. Então, eu já vou levar para lá também. Ok, então vamos calcular. Igual média quadrática entre os grupos. Então, entre os grupos, menos a média quadrática de dentro dos grupos. Deixa eu colocar o parêntese aqui, para não dar nenhum cálculo errado, dividido por 6, porque a gente tem aqui 6 replicadas. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, dividido por 6, ok, já temos aqui a variância entre o laboratório. E agora a gente vai calcular o R. O R, gente, nada mais é que essa equação aqui. Então, a gente coloca aqui. Então, o R vai ser 2,8 multiplicado por... vou abrir um parêntese aqui também. Então, nós temos a média quadrática de dentro do grupo. Então, a média quadrática de dentro do grupo mais a variância aqui entre o laboratório, que é esse valor aqui que a gente acabou de calcular. Fecho parêntese e vou levar aqui a 0,5 para tirar a raiz. Ok, temos aqui o nosso valor do R, de reprodutibilidade entre os laboratórios, certo? Então, vamos avaliar. Então, aqui eu peguei 2 exemplos da repetitividade primeiro. Eu peguei aqui o laboratório 1, as réplicas A e B. Então, eu só copiei os valores daqui dos nossos dados. Então, laboratório 1, valor A e B. Ok, então a gente vai fazer a diferença. Eu vou usar o ABS aqui para não ter perigo de ficar negativo. Eu vou fazer a diferença entre eles. Deu a diferença aqui. Vou deixar tudo na quantidade igual das casas decimais. Então, nós temos aqui 3 casas decimais depois da vírgula, que eu coloquei também. Então, 0,010. 0,010 é menor que 0,017, ou seja, as duas réplicas estão ok com elas, então está menor, né, com o nosso R de repetitividade, então está tudo ok com as duas réplicas do laboratório 1 e das réplicas A e B. E aí você pode fazer isso para todas as réplicas, para cada um dos laboratórios, e ver como é que está a repetitividade do seu método. Bom, e a reprodutibilidade? A reprodutibilidade, eu vou utilizar aqui as réplicas A, né, da réplica A, e vou utilizar os valores do laboratório 2 e do laboratório 3. Então, eu só copiei também aqui os valores, ó, laboratório 2 e 3. Então, eu copiei esses 2 valores para cá. Então, eu vou fazer a diferença, também vou usar o ABS aqui para não ficar negativo. Vou fazer a diferença entre eles e a diferença deu 0,016, que é menor que o nosso R aqui de reprodutibilidade, que é 0,046. Ou seja, as duas réplicas também estão ok entre os 2 laboratórios. Então, está tudo ok com essas réplicas. E aí você pode também fazer as análises das outras réplicas e verificar se tem algum erro entre alguma das réplicas em algum dos laboratórios. Bom, é basicamente isso. Então, eu deixei aqui para vocês, né, explicando como é que funciona, né, para vocês seguirem aqui as equações. E aí, estamos à disposição, né, caso tiver alguma dúvida, é só mandar um e-mail para a gente, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Abraço!